nesse momento e vamos à leitura do texto bíblico em João, capítulo 9, versículo de número 1. Diz assim: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. A Bíblia diz que em seguida, versículo 4, e eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi e lavou-se e voltou vendo. Esse texto é um texto riquíssimo, pois fala de uma experiência grandiosa na vida daquele cego que a Bíblia narra, que era um cego de nascença. E ele é interrogado, na verdade Jesus é interrogado sobre a condição daquele homem, sobre a condição que aquele homem estava, e os discípulos perguntam se ele tinha ficado naquela condição por uma questão de erro ou pecado, como nós entendemos, contra Deus. Mas na verdade, Jesus vai responder que não, que ele não ficou naquela situação como resultado de pecado, mas que aquela situação seria um lugar da manifestação de Deus. Seria na vida dele um cenário, um ambiente onde Deus traria também manifestação de graça. E eu acho essa colocação de Jesus algo riquíssimo, porque vai nos fazer refletir, que existem cenários que, por mais ruins que eles sejam, e nós não conseguimos interpretar o que se passa, ainda como os dias atuais, onde nós ficamos perguntando, as pessoas querem saber o motivo do que causa situações ruins como essa que nós estamos enfrentando. E os discípulos não eram diferentes, Na cultura judaica, eles entendiam que uma pessoa com limitações como essa, entre outras, assim como a lepra, assim como outras enfermidades, era sempre atribuída a um Deus punitivo, pois esse era o tempo da lei, eles herdaram a cultura do tempo da lei. Então, para eles, esse Deus era um Deus punitivo, um Deus que estava pronto a sentenciar. Mas Jesus, ele reinterpreta muitos contextos do Velho Testamento. Ele reinterpreta a lei de Moisés. Ele reinterpreta muitos valores que os judeus tinham. E nesse cenário ele não faz diferente. Se você olhar o capítulo 8 de João, você vai ver Jesus perdoar uma mulher que tinha sido acusada dentro da lei de Moisés, pelo ato de adultério. E Jesus vai reinterpretar aquela lei dizendo assim, não invalidando, mas deixando claro, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E agora nós vemos no capítulo 9, pessoas, aqui no caso os discípulos, também vendo aquela sentença ou aquela situação como algo onde Deus estava punindo eles, onde Deus estava trazendo uma punição sobre eles, que o Senhor estivesse sentenciando eles. E Jesus vai dizer para eles, não é isso. Na verdade, essa vida deste homem, essa situação desse homem, é na verdade o lugar onde Deus vai manifestar a sua obra, a sua vontade. E então esse homem será curado. O versículo de número 4 vai dizer que Jesus vai falar que durante a noite, ninguém pode trabalhar, mas durante o dia sim. Falando sobre um novo tempo, falando sobre uma nova condição,
falando sobre o que ele veio fazer, falando do seu papel na obra do Pai das Luzes. E em seguida ele cura esse homem, ele cura de uma maneira inusitada, juntando argila ali, barro, com saliva, ele coloca nos olhos daquele homem e ele dá uma ordem que ele vá até o tanque de Siloé. E era uma caminhada um tanto quanto delicada, porque o tanque de Siloé ficava nas partes baixas de Jerusalém. Ele teria que descer uma sequência muito grande de escadaria. Não era uma tarefa fácil chegar no tanque de Siloé. Mas aquele homem, como eu disse no começo, e como o texto afirma, ele era cego de nascença, né? Ele já era cego antes, né? Ele na verdade, ele cresceu naquele ambiente. Então, certamente com toda a dificuldade, ele consegue, né? Ele consegue chegar ao tanque de Siloé e voltar. E é nesse ponto que eu gostaria de partilhar com você algo. Sabe, o texto vai nos afirmar que no caminho de volta do tanque de Siloé, esse homem vai passar uma sequência de situações bastante inusitadas. A primeira é que as pessoas que o veem, né, as pessoas vão olhando e falam assim, alegando, veja aí no versículo de número 8. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam como cego diziam, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando, que costumavam mendigar? E aí, uns vão começar a entrar em dúvida, né, sobre a situação daquele homem. Uns vão começar a questionar a situação daquele homem. E aí o texto vai dizer que uns diziam, eu acho que é ele, eu acho que é ele, e outros dizem, eu não acho que é ele, né? E ele vai se manifestar, né, dizendo assim, sim, sou eu, né? Eu sou esse aí, o que era cego. E aí ele começa a ter que dar um testemunho sobre ele mesmo, ele começa a ter que defender agora a sua nova condição. E o versículo vai dizer que ele começa a dizer, olha, eu realmente sou cego, mas Jesus, ele misturou saliva, né? Ele misturou saliva com barro, colocou nos meus olhos e eu recebi a visão. Eu recebi a visão. Bom, essa nova visão desse cego, né? Essa capacidade de ver, vai gerar uma sequência de situações muito difíceis, né? Pois, primeiro, as pessoas, quando vem aquele grande milagre, elas começam a questionar se ele era realmente aquele cego que mendigava pelas ruas daquela cidade, se ele realmente era o cego que vivia ali, né, pelas ruas mendigando num estado até desumano muitas das vezes. E ele vai dizer que era ele mesmo, né? Alguns que o viam todo dia agora não sabem se é ele, ficam em dúvida se é ele devido à sua nova realidade. E ele diz que ele recebeu visão. Essa notícia, ela deveria ser recebida com muita alegria, né? Deveria ser recebida com festa, afinal de contas, é uma pessoa que vivia numa situação muito difícil e conseguiu agora uma nova oportunidade de vida. Porque naquela época, ser um deficiente, ter uma deficiência naquela época, era um desafio muito grande, muito maior do que hoje, com questões de acessibilidade. Era realmente cair no estado de pedinte, de mendigar. Não tinha um outro espaço para essa pessoa se rearranjar socialmente. Ela ia acabar entrando nessa situação. Então aquela visão dava àquele homem uma nova condição. Dava a ele uma nova condição social. Mas ele vai enfrentar agora uma série de fatores e pessoas que não entendiam aquilo como algo de Deus. Então, a questão continua na pergunta, é ou não é de Deus? É ou não é divino? É ou não é sagrado? Pois, após aquele homem ser descoberto como curado, né, é o caminho de volta de Siloé,
Os seus vizinhos interrogam e ele vai dizer que é ele mesmo, ele conta o milagre, mas em seguida as pessoas vão conduzi-lo a um novo grupo de pessoas, que são os fariseus. Os fariseus eram tidos como aqueles que conheciam a lei, que conheciam a vontade de Deus, que conheciam como Deus fazia as coisas, as práticas de Deus, né? Então, eles poderiam, na verdade, dizer se aquele cego viveu algo espiritual realmente ou não, ou se era algo divino ou não. Então, os fariseus tinham dentro daquela cultura esse poder, essa capacidade de designar o que é e o que não era de Deus. Então o versículo de número 13 vai dizer, então levaram o cego à presença dos fariseus. Eu acho algo interessante, né? Esse cego não tem nome, ele continua sem nome. E ele é levado pela sua história de milagre, né? Que não é sabido se é de Deus ou não. E os fariseus, quando veem aquilo, vão começar uma série de interrogatórios, perguntando como é que foi, como é que aconteceu, quem foi que fez isso. E eles concluem que isso não pode ser de Deus, porque hoje é sábado e você foi curado no sábado. E na cultura judaica, guardar o sábado, né, assim como em outras culturas, guardar o sábado é não realizar nenhum tipo de trabalho. E aquele homem que curou esse cego de nascença, Jesus, o tal Jesus, né, ele fez isso, ele teve que trabalhar para poder curar aquele cego. Afinal, ele misturou água com barro, né, e o cego também teve que fazer uma grande caminhada até o tanque de Siloé. Então, o assunto ainda não é a restauração do cego. O assunto ainda não é um homem que vivia uma situação miserável, porque, como eu disse no começo, ser cego também era estar numa condição miserável. Ele não era o assunto. O assunto era se era ou não de Deus. Sabe? E isso vai se estender. As pessoas o levam aos fariseus, ele não vai, ele é levado. E à medida em que ele insiste em dizer que o que estava acontecendo em sua vida era um milagre, e as pessoas questionam, vão chamar os seus pais. E os pais, sendo questionados, vão dizer, não, esse aí é o nosso filho. Ele realmente nasceu cego. Eles vão dizer tudo aquilo que eles já sabiam, os pais vão dizer. Mas por último, os pais vão dizer que quem pode responder por si era ele, porque ele já tinha idade para responder. E alguém pergunta para ele, os fariseus perguntam para ele algo interessante. Pergunta assim, o que você acha que era esse homem? Né? Depois de ele dizer várias vezes que foi Jesus que o curou, ele vai dizer, olha, eu acho que esse tal Jesus, porque até então ele não tinha visto Jesus, ele tinha ouvido. Por isso que o tema dessa mensagem de hoje é, o cego é o único que crê. Até então ele não tinha visto Jesus. E ele vai dizer, olha, eu acho que ele é um profeta. E aí alguém vai dizer, mas como ele pode ser profeta se ele fez no sábado? E outras questões vão ser colocadas, e ele fica nisso. Afinal de contas, ele termina expulso. Ele termina expulso da sinagoga, ele é posto para fora. Então, ele era rejeitado por não ter visão. Agora ele é rejeitado por ver. E não só por ver, mas por crer que um tal Jesus o curou. Eu quero, a partir desse ensinamento, da experiência que esse cego registrado por João, eu queria dizer para você que existem experiências na nossa vida que parece que nos colocam numa situação ainda pior, mas não é porque você escolheu crer em algo que ninguém mais crê, é porque o assunto aí não era o cego, o assunto aí
É o que Jesus diz lá no começo. Jesus fala assim: ele é cego para que a glória de Deus seja manifesta. Ele está cego, esse mal que sucede a ele, que está acontecendo, é o ambiente onde Deus vai manifestar a sua graça, a sua bondade, o seu poder. Então, eu quero extrair desse texto e dizer para você: existem situações em nossas vidas, situações em que nós passamos, em que tudo aponta que esse mal é o resultado de um mal que eu originei, que eu pratiquei, então eu estou pagando esse preço. Mas Jesus, ele vai dizer que não, que na verdade o mal sempre será o objeto que Deus trabalhará para manifestar o seu poder. Afinal de contas, Deus não escolheu ninguém para a perdição. Deus não escolheu ninguém para o pecado. Deus não escolheu ninguém para morrer no pecado. Então Jesus vai asseverar, ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então hoje você talvez esteja lutando com uma situação que você decidiu crer, porque você teve uma experiência de Deus e você decidiu crer nessa experiência com o Senhor, uma experiência de fé. É uma experiência onde a razão não alcança, pois as pessoas até acreditavam que ele foi cego, mas não conseguiam acreditar no Jesus que o curou. E as pessoas não dão crédito para ele. E ele vai perder os vínculos. Ele vai ser rejeitado desde a sua comunidade, a comunidade de fé, até os seus pais. Então, quando ele era cego, as pessoas o aceitavam naquele estado miserável, como alguém que Deus se esqueceu. Mas agora que esse Deus se lembrou dele, ninguém consegue crer que foi Deus que o curou. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que ouve esse vídeo, que nos vê aqui nesse momento, eu quero dizer que a fé, ela tem medidas diferentes. Ela tem níveis diferentes. E nós não podemos afirmar que todos vão crer no mesmo nível, na mesma medida, né? Como diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 3, que cada um age segundo a medida da fé que tem. Mas o fato de eu não crer não me dá o poder de dizer que Deus não é sobre alguém que eu julgo não merecer. Pois é exatamente quem não merece que é a representação da graça de Deus. Deus em Cristo Jesus, como ele afirmou, isto é para manifestar a glória de Deus.